Olá, aqui é o Marcos Beck. Eu ajudo as pessoas a contar histórias através da linguagem dos quadrinhos, sou o criador da plataforma Flip-Thru e quadrinista também. Nesse vídeo eu quero te ajudar a contar uma história curta. Bom, e por que eu estou fazendo isso? Porque eu propus o desafio Flip-Thru, que é um desafio de quadrinhos, né? Basicamente o que tem que fazer, o que as pessoas têm que fazer para participar do desafio é criar uma história curta, com início, meio e fim, com um tema que foi escolhido pela comunidade. Então, no início do ano, a gente teve essa primeira edição do desafio Flip-Thru, né? Foi o primeiro desafio Flip-Thru com o tema coragem e 40 quadrinhos, eu acho que foram quase 40 quadrinhos participantes, né? E eu peguei todos esses 40 quadrinhos e apresentei em um vídeo, né? Falei sobre cada um deles e falei sobre os autores, né? Onde você poderia encontrar esses autores, mas basicamente a ideia era que as pessoas tivessem uma motivação, uma intenção maior para poder criar uma história, né? Botar em prática tudo aquilo que a gente fala aqui no canal. E esse desafio foi um sucesso e muita gente continuou me pedindo para fazer o desafio de novo. E nesse ano, ou melhor, nesse segundo semestre, eu propus o desafio Flip-Thru 2. Para você entender melhor como funciona esse desafio, basta você ir no vídeo que está na descrição, onde eu explico todas as regras e como que funciona, né? Além disso, nesse vídeo onde eu expliquei as regras, que vai estar linkado aqui na descrição, eu também explico como você consegue ter uma ideia a partir de um tema, né? Então eu já aproveitei o vídeo que eu expliquei as regras para poder passar um pouquinho de conteúdo para você, principalmente porque eram as coisas que as pessoas estavam me dizendo que tinham dificuldade, né? E a mesma coisa eu estou fazendo nesse vídeo. Então eu estou querendo falar sobre como criar uma história curta, né? Como contar uma história curta, porque as pessoas têm me dito que têm dificuldade com isso. Porque afinal de contas a gente tem aquelas ideias enormes com vários personagens, né? A gente assiste muita série, muito anime, lê muito quadrinho mensal, né? Então a gente tem ideia para fazer aqueles arcos enormes com vários personagens e com muitos conflitos, né? E fica difícil realmente você conseguir pensar numa história pequena, numa história concisa com começo, meio e fim, sei lá, 10 páginas, 5 páginas, né? O desafio Flip-Thru não tem limite de páginas. Você pode fazer com 20 páginas, 30 páginas, como você pode fazer com uma página, né? O importante é que você consiga ter uma história com começo, meio e fim e que siga o tema, que lembrando, né, eu acho que eu não falei ainda, no desafio Flip-Thru o tema é heroísmo, certo? Foi escolhido pela comunidade, assim como no primeiro desafio Flip-Thru. Uma das coisas que você pode fazer, que eu acho que eu até vou fazer, uma das ideias que eu tive, é pegar os seus personagens de uma série maior. Então você tem uma ideia lá para uma série longa, que vai ter vários personagens, então pega um deles e imagina um acontecimento com esse personagem. E aí você cria uma história curta a partir disso, né? Então você pega lá, por exemplo, no meu caso, né, eu tenho a minha série Tyler, então vou pegar o Professor Wu, que é um dos personagens que eu mais gosto, né, que eu gosto de trabalhar com ele, e vou criar um acontecimento, vou imaginar um acontecimento para ele, e vou poder criar uma história. Obviamente que o acontecimento tem que ter a ver com o tema que é heroísmo, né? E vou criar uma história com começo, meio e fim desse personagem. Então você pode usar essas ideias que você tem de histórias muito longas, com muitos personagens, você pode continuar trabalhando nelas, mesmo se você fizer pequenas histórias curtas. Então, se você quer participar do desafio, né, e tem uma série que você já está trabalhando, ou até mesmo uma série que você ainda não começou, mas que você está desenvolvendo os personagens, que você já tem uma ideia da história, pega um personagem dessa série, pega um personagem dessa história, né, e faz um spin-off, faz uma história curta desse personagem. Isso é uma das coisas que você pode fazer. Mas como que você faz isso, né? Então é legal eu falar um pouquinho sobre como você vai conseguir, né, transformar um acontecimento numa história com começo, meio e fim. Basicamente o que você vai fazer é usar os 3 atos. Eu já falei várias vezes aqui no meu canal sobre 3 atos, né, sobre estrutura de história em 3 atos, né, é a base do storytelling, né, desde a época lá do, acho que Platão, não lembro quem começou tudo isso, Aristóteles, Platão, bom. Desde lá dos tempos antigos, né, é isso que as pessoas usam para contar história. Então se divide basicamente em começo, meio e fim. Ato 1
ato 2 e ato 3, e você vai pegar aquele acontecimento que você pensou com aquele personagem da sua série, ou com o passado do personagem da sua série, e vai estruturar em 3 atos. Esses 3 atos não tem limite de tamanho, então assim, você não precisa necessariamente fazer 5 páginas do primeiro ato, 5 páginas no segundo, 5 no terceiro, não. Você pode usar uma página para fazer o primeiro ato, por exemplo, ou 2 páginas, ou pode fazer até um quadro, né? Isso vai depender da sua criatividade e da capacidade que você vai ter de contar essa história. Mas basicamente você vai ter os 3 atos. Então no primeiro ato, né, você vai apresentar a situação comum, né, o mundo normal, como as coisas são. Né? Então você vai apresentar o personagem, mostrar como as coisas são naquela situação antes do acontecimento, né, antes daquilo que você quer contar na história, e vai mostrar mais ou menos como é. Então você não precisa gastar muita página com isso, porque você está se concentrando em fazer uma história curta. Mas você tem que fazer essa primeira localização dos leitores, então mostrar para os leitores qual é a situação atual do personagem antes do acontecimento. E no final do primeiro ato, aí que vem uma coisa legal, tem o incidente incitante. Isso é a estrutura básica de 3 atos que eu ensino no meu curso HQ na Prática, que tem até alguns vídeos aqui no meu canal que falam um pouquinho sobre isso também, né? Mas no final ali do primeiro ato você tem um incidente incitante. O que é esse incidente incitante? Basicamente é o momento onde você vai fazer com que o personagem entre no conflito, certo? Então é alguma coisa, se ele tá lá numa situação, por exemplo, vamos falar do Professor Wu, talvez até seja a história curta que eu faça pro desafio, porque eu costumo participar do desafio também. O Professor Wu tá lá na clínica dele, né, que ele tem uma clínica de acupuntura, onde ele ensina arte marcial e tal. Então ele tá lá na clínica dele e de repente ele ouve, né, a gente mostra ele nas primeiras páginas, no ato 1, ele fazendo o que ele faz no dia a dia, né, pode ser só ele ali na clínica mesmo, atendendo talvez alguém, e vamos dizer que ele ouve um choro de criança, né? Ele está dentro da clínica, de repente ele ouve o choro de criança, isso seria um incidente excitante. Por quê? Porque a partir desse momento ele vai começar a tomar alguma ação, ou seja, ele vai ter que fazer alguma coisa, afinal de contas ele recebeu esse sinal, né, essa situação, e ele vai ter que tomar uma atitude em relação a isso. Então ele ouviu o choro da criança e pensou, ué, o que está acontecendo? E aí ele vai em direção, sei lá, aí ele vai sair, ou ele vai olhar pela janela, digamos, e aí ele vai ver que tem uma mulher com uma criança se afogando, por exemplo, se engasgando. Eu tô dando um exemplo, tá? Lembra que eu tô tentando manter o tema do heroísmo. Aí ele vê aquela criança se engasgando e ele corre em direção a ela. Então a gente tá entrando no segundo ato. Você percebe que o primeiro ato trouxe o professor, onde ele tá, quem ele é, né? No caso não precisa detalhar tudo isso. Se as pessoas já leram o Tyler, eles vão saber quem é o Professor Wu, porque afinal eu tô falando de um spin-off. Mas se for uma história totalmente nova, sem personagem nenhum, pode ser só você mostrar que ele é um professor, por exemplo, ou ele é um médico, um acupunturista, por exemplo, né? Já seria o suficiente para apresentar esse personagem. Então ele recebe o incidente excitante, que é, ele viu a mulher com a criança em situação de perigo, né, talvez engasgando, ou talvez sendo assaltado, não sei. Né? Aí entra o desenvolvimento do segundo ato. Aí a gente vai entrar, então, no segundo ato. Que o segundo ato é o desenvolvimento do conflito. Né? Então, o que está acontecendo na sua história, basicamente. O segundo ato costuma ser até o maior. Se você fizer uma história curta, o segundo ato acaba tomando mais páginas ou mais quadros, se você fizer no formato Webtoon, do que os outros atos. Né? Então, durante esse desenvolvimento do segundo ato, você vai caminhar em direção à resolução do problema ou ao clímax, né? Que o clímax acontece no final. Então, digamos que ele vai lá e ele fala com a mulher, a criança está engasgando, e a mulher pede, pelo amor de Deus, para que ele faça alguma coisa, ele ajude, porque ela não tem tempo de chamar o médico ou fazer alguma coisa assim, e o professor toma a decisão de ir lá e ajudar. Só que quando ele está ajudando, sei lá, um cara acha que ele está roubando a criança da mulher e vai lá enfrentar ele. Brigar com ele sem entender a situação, então entra numa situação de conflito. Não precisa necessariamente ser físico, o conflito pode ser mental, pode ser psicológico, pode ser de várias formas, mas nesse caso vamos dizer então que é um conflito físico. E aí o cara vem pra cima dele e tenta tirar a criança dele, só que a criança está se afogando e ele precisa resolver esse problema, e aí a gente vai caminhando pro clímax. O que é o clímax? O clímax é o ápice da história, o momento mais decisivo da história, o momento máximo da história. Então você está subindo desde o ato 1 até o clímax que fica no final do segundo ato, certo? Então digamos que
ele dá um supapo lá, dá umas tapas no cara que tá enchendo o saco e ele consegue salvar a criança e a gente chegou no clímax da história. E aí quando ele começa a entregar a criança pra mulher, a mulher agradece pra ele, né, e sei lá, e o cara pede desculpas pra ele, a gente tá entrando no terceiro ato, que é a conclusão. Então você entenda, eu tô inventando essa história de cabeça aqui, não é uma história muito bem escrita, nem nada. Eu só tô inventando para tentar mostrar para você quais são os 3 atos e quais são os eventos que você pode colocar na sua história, quando você estiver fazendo a sua história curta para o desafio Flip Through. Basicamente o que você tem que fazer é isso, apresentar a situação, criar um incidente excitante, que vai levar o personagem para o conflito. Chegou no conflito, ele vai ter que subir até o clímax, então resolver uma situação, né, ou tomar uma atitude, ou tomar uma decisão, fazer alguma coisa lá no clímax, e depois você vai se encaminhando para o final da história, que é o ato 3, simplesmente as consequências, né? As consequências do que aconteceu após o clímax. Isso é uma história super curta que eu tô contando. Você pode esticar isso e fazer uma história mais longa, por exemplo, né? Não teria problema nenhum. O importante é que esses eventos aconteçam, né? Esses eventos estejam. O que eu poderia, por exemplo, adicionar para deixar ainda mais interessante, agora pensando, né, em cima da hora, seria colocar algum conflito interno em relação ao professor Wu. Digamos que ele tá lá e ele tá pensando, nossa, eu não tô fazendo nada de legal, não tô ajudando ninguém, e de repente aparece aquelas pessoas, né, ou ele está se sentindo discriminado por ser um estrangeiro, por exemplo, na cidade, alguém discriminou ele, eu posso inserir isso tudo lá no primeiro ato, tá? Alguém discriminou ele, e aí o cara que vai, né, em cima dele ali para tirar a criança, achando que ele está fazendo alguma maldade, é um cara que tem preconceito com pessoas de fora, e aí tudo isso se enrola, se resolve, e lá no ato final, né, no terceiro ato, quando a gente entra no final da história, você mostra quais são as consequências de tudo que aconteceu. Não precisa ser muito longo. Isso é um negócio legal que muita gente fala. Alguns autores assim de livros né, sobre storytelling falam muito sobre a distância entre o clímax e o final da história. Alguns dizem que não é interessante você gastar muito tempo, né, você levar muita história depois do clímax, porque você vai perdendo o interesse do seu espectador, do seu leitor, né? Então você subiu lá pro clímax, fez a coisa mais legal da história e de repente você começa a descer e aí você se alonga e começa a falar o professor isso, o professor aquilo, aí fala com a pessoa, aí vai pra casa da pessoa, aí ganha um prêmio na cidade. Tudo isso já não tem mais a ver, já é o ato 3, é o ato final. Então não é tão interessante, você pode acabar perdendo a atenção do seu leitor. Então não se alongue muito no terceiro ato. Tá? Faça o ápice do clímax ali no finalzinho do segundo ato e desça rapidamente para o final da história, passe uma conclusão rápida e finalize por ali mesmo, para não perder o interesse do leitor. Se não ficou claro isso que eu estou falando aqui, me deixa um comentário aqui embaixo para a gente continuar falando um pouco mais sobre esses 3 atos. Mas o importante é você entender que uma boa estrutura de história pode resolver muito aquela questão da falta de criatividade ou a falta de ideias, né? Você pega uma estrutura e pensa, o que poderia ser o incidente excitante? O que poderia ser o conflito da minha história? O que poderia ser a vida normal do primeiro ato? O que seria o clímax da minha história? E o que seria a consequência da minha história? Então você começa a fazer um exercício criativo e consegue, de uma falta de ideias, ter uma história pronta no final para participar do desafio. Inclusive, eu quero aproveitar agora que a gente já está encerrando esse vídeo para dizer para você quais são as suas dificuldades em participar do desafio, né? Participar do desafio Flip Through, porque muita gente fala, eu pretendo participar, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu não tenho ideia. Bom, se você não tem ideia, lá no primeiro vídeo das regras eu já te ajudo a resolver esse problema da ideia. Se você não consegue contar uma história curta, bom, esse vídeo está ajudando você a resolver isso. E eu quero continuar fazendo vídeos que te ajudem a participar do desafio Flip Through também. Então me deixa comentários dizendo qual é a maior dificuldade que você tem para criar uma história e participar do desafio Flip Through. E se você ainda não conhece o desafio Flip Through, mais uma vez eu peço para você ir no vídeo onde eu explico as regras para você entender melhor e poder participar junto com todo mundo também, certo? Então deixa o seu like, né, o seu joinha aqui no vídeo se você gostou. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de me seguir nas redes sociais também, que isso me ajuda bastante a espalhar mais, né, esse conhecimento sobre criação de quadrinhos para mais gente. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que podem se interessar. Se você tem um amigo quadrinista que também quer participar do desafio, ou que ele ainda nem sabe qual é o desafio, manda para ele. Ou uma amiga quadrinista sua, manda para essa pessoa esse vídeo e ajuda a espalhar ainda mais, né, esse desafio e também esses conhecimentos sobre criação de histórias em quadrinhos aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui
e até a próxima.